Minha parte do trabalho consiste em apresentar quais foram as evoluções estilísticas que Verga produziu em suas obras. Então, primeiramente, para dar uma introdução, eu cito uma frase que Luperini, em tradução minha, colocou no seu livro sobre essa revolução. Sem Manzoni, não teríamos romance na Itália, mas sem Verga, não teríamos romance moderno. A revolução a qual Luperini comenta é a saída do narrador, onisciente julgador, que julga através dos preceitos do autor, para a entrada de um narrador que julga através dos seus próprios preceitos, com a exclusão total do autor. O autor não é mais o narrador. Há essa separação, a qual se dará o nome de técnica da impersonalità, que é baseada nos princípios do verismo. Essa revolução no método de representar de Verga é fruto de toda a mudança que ele teve durante sua produção como leitor, escritor, autor. Que quando ele começou a ler e a escrever, o papel do autor era de revolução, era alguém que estava na vanguarda, era alguém que escreveria para uma ideologia e para a cultura, para fazer uma revolução na sociedade. E com o advento das indústrias e dos bancos, esse papel foi anulado, conforme ele diz no prefácio de Eva. Viviamo in una atmosfera di banche e imprese industriali, e la febre dei piaceri e l'esuberanza da tal vita. A leitura, as obras, são algo exuberante, é um luxo. Então, não cabe mais ao autor ser um vanguardista. O autor, ele deverá ser apenas um captador da imagem do real para reproduzir em suas obras aquilo que realmente acontece, aquilo que veramente acontece, o verismo. E se nós observarmos a evolução das obras dele, até ele chegar nesse momento, nós podemos compreender como se deu algumas dessas mudanças. As 4 primeiras obras que a Fernanda apresentou são carregadas de romantismo e autobiografia. São Amore e Patria, Carbonari della Montagna, Sulle Lagune e Una Peccatrice. As 2 primeiras possuem também um forte caráter patriótico e histórico. E essa tendência, mesmo na Itália, já havia sido ultrapassada há 20 anos. Então ele começou com uma tendência que não evoluía, que não era revolucionária dentro da literatura. Em 71, com a História de uma Mineira, Verga começa uma mudança temática nas suas obras e começa a introduzir personagens menos elevados. No caso, esse é um romance epistolar, ele precisa retratar também a linguagem da personagem. Então ele começa a descer um pouco o nível da sua narração, porque tanto que não há exatamente narrador, há as cartas na qual ela mesma narra suas desaventuras. E como ele vai chegar em 73 em Eva, e a desgraça será completa na literatura para ele, aqui já começa a ter um prelúdio disso. A paixão da protagonista, Nino, ele se casa com uma outra mulher porque o dote dela é maior. Começa a ter uma desilusão na história. Em 73, quando Eva é publicado e Tigre Reale é iniciado, temos a mudança de postura de Verga quanto ao romantismo e sua adequação ao novo modelo de sociedade. Ocorre uma negação nessas obras do artístico e do romântico em prol do econômico e dos desejos. O abandono dos valores românticos surge na obra. Elas retratam personagens carregados de sentimentos e imersos em suas paixões, porém, são personagens que estão fadadas ao fracasso e à perdição. Em 74, finalmente chega Neda, uma das obras importantes para essa mudança de Verga, que é a primeira vez que ele terá, além de uma protagonista humilde, ele vai fazer uma comparação, no começo do livro, entre a alta sociedade e a sociedade mais pobre, que será todo o centro da narrativa. O narrador aqui ainda é julgador, não está desvencilhado do autor, e por isso não dá para chamar essa obra de verista. Ela retrata bem a situação, porém ainda julga de acordo com os preceitos do autor. E é importante citar, nessa obra ele começou a dar um registro importante ao discurso indireto livre, fazendo uma mistura da narrativa e da oralidade dentro do texto, para que ele não precisasse fazer os registros do modo falado, do modo
do modo popular, porque ele era a favor da unidade da Itália, e se ele fosse registrar esse modo, ele estaria contra o preceito político dele. Bom, eu vou ler um trecho aqui para exemplificar esse exemplo, para exemplificar essa presença da narrativa indireta livre. Um momento. Alla messa le ragazze del villaggio poterono vedere il bel fazzoletto di Neda, dove c'erano stampate le rose che si sarebbero mangiate. Si sarebbero mangiate possui uma característica de duplo sentido que é atribuída à fala de Le ragazze, mas ela é construída dentro da fala do narrador, que caracteriza o discurso indireto livre. Ele não deixa a personagem falar do jeito que ela fala, mas registra que ela fala de uma maneira um pouco diferente. Tudo bem? Então, ocorre então a passagem de Verga para o verismo, e dentro dessa passagem eu vou citar as duas das tendências mais fortes dele, que é a técnica da impersonalità e a técnica do estranhamento. Começando pela técnica da impersonalità, vou citar um trecho de Rosso Malpelo e explicar como se dá essa técnica dentro da produção escrita. Então, é o primeiro parágrafo do livro. Espero não invadir demais a parte da análise dos meus colegas, peço desculpas por ser o exemplo escolhido. Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi, ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo, che prometteva di riescere un fior de Birbone. Então, a impersonalidade se manifesta nesse trecho porque o narrador fala claramente que o Rosso Malpelo tem o cabelo vermelho porque ele é uma pessoa maliciosa, um garoto ruim. Mas se formos pensar cientificamente, Verga, que era uma pessoa estudada, não diria isso por si. Então, a impersonalidade se dá no momento que eles retiram sua consciência de campo e coloca a da personagem. O narrador, ele está no mesmo nível da personagem. É um narrador rústico que concorda que tem plena confiança naquilo que ele fala. E provavelmente todos aqueles da mina também concordavam com o que ele fala. Aí se dá a técnica da impersonalidade. A técnica do estranhamento já havia sido transformada em famosa na Europa com Lev Tolstói em seu conto A História de um Cavalo, um conto excelente, recomendo a todos que leiam. Que o conto é narrado por um cavalo que não compreende dentro da sua imaginação o que são alguns conceitos que a espécie humana define. Vou ler o trecho para vocês e depois vou comparar com o trecho do Verga. Naquela época, eu não era capaz de entender a significação do fato de eu ser propriedade de um homem. As palavras meu cavalo, referindo-se a mim, a um cavalo vivo, me pareciam-me tão estranhas como as palavras minha terra, meu ar, minha água. Esse trecho do Tolstói coloca em clara contraposição a situação humana de ter a posse dos objetos, de ter a posse de um pedaço de terra, de acreditar que aquela árvore que está dentro daquele pedaço é sua, com a situação do cavalo. Ele não consegue compreender o que é o critério de meu. Por que eu sou propriedade? O que é uma propriedade? O texto inteiro vai desconstruindo essa questão em cima da visão do cavalo sobre o ser humano. O Verga, retomando de novo o Rosso Malpelo, em um momento, o pai da personagem morre e Malpelo está triste por isso. E o narrador diz: In quei giorni era più triste e cattivo del solito, talmente che non mangiava quasi e il pane lo buttava al cane, quase não fosse grazia de Dio. Bom, apesar de parecer claro que o comportamento de Malpelo seja natural devido à tristeza da perda do pai, o narrador faz uma contraposição ao fato de a comida para as personagens rústicas ser algo essencial. É uma graça você ter alguma coisa para comer algum dia. Se ele joga ao cão, ele está sendo uma personagem ruim, ele está sendo uma personagem cativa. E ele não consegue compreender que ele faz isso pela tristeza, o que causa o estranhamento.
o narrador estranha o comportamento do personagem, isso faz uma oposição ao que o leitor pode interpretar do personagem, cria toda uma situação estranha entre os dois, entre esses três polos: o narrador, a atitude da personagem e a leitura que as pessoas fazem do livro. Essas características estão presentes também com força em Malavólia, nas obras seguintes, exceto aquelas que Verga acaba produzindo para agradar ao público. Então, eu passo a palavra ao Carlos e à Fernanda, que prosseguirão com a análise completa de Rosso Mapel.